grito veio primeiro. Um som que rasgou a noite na planície do Jordão. Pessoas correndo em desespero pelas ruas de terra batida. O ar, antes parado, agora estava pesado, com um cheiro que queimava os pulmões. Enxofre. Então o céu se incendiou. Não era o sol, não eram estrelas. Eram brasas, fogo, vindo diretamente dos céus. O juízo divino havia chegado. Nas profundezas do tempo, em um vale tão fértil que era comparado ao jardim do Éden, erguiam-se cidades que pulsavam com vida e riqueza. As Escrituras a chamavam de a planície do Jordão, um lugar escolhido, regado por rios abundantes, onde o comércio florescia e as torres da cidade se erguiam com orgulho sob o sol do Oriente. Entre elas, duas eram soberanas: Sodoma e Gomorra. O relato bíblico as descreve como centros de poder e prosperidade. Mas sob a superfície dourada, uma escuridão crescia. Uma corrupção tão profunda que seu clamor, diz o livro de Gênesis, subiu até os céus. Para o patriarca Abraão, eram o lar de seu sobrinho, Ló. Para Deus, eram um símbolo de rebelião que exigia um juízo definitivo. A história que se desenrola a partir daqui é uma das mais terríveis e solenes de toda a Bíblia. Dois mensageiros celestiais chegam à cidade ao entardecer e a hospitalidade de Ló se torna um frágil escudo contra a depravação de uma população inteira. A noite revela a extensão da sua maldade e o veredito divino é selado. Ao amanhecer, uma ordem urgente é dada a Ló. Fuja com sua família para as montanhas e, sob nenhuma circunstância, olhe para trás. O que acontece em seguida desafia a imaginação. O Senhor fez chover enxofre e fogo. Fogo vindo diretamente dos céus. A destruição consumiu aquelas cidades, toda a campina e todos os seus moradores. Uma catástrofe de proporções cósmicas. Um ato de juízo que transformou um paraíso em um deserto de sal e cinzas. A mulher de Ló, desobedecendo a ordem, olhou para trás e se tornou uma estátua de sal, um monumento silencioso à consequência da hesitação. Por milênios, este relato sagrado foi lido como uma advertência poderosa sobre o pecado e a redenção. Uma história de juízo divino tão extremo que muitos a consideraram uma alegoria, uma metáfora para ensinar uma lição moral. Afinal, como poderia uma cidade ser aniquilada por fogo vindo do céu? Para a mente moderna, parecia mais um mito do que um registro histórico. Céticos apontavam a falta de evidências, a ausência de um local definitivo. Sodoma e Gomorra foram relegadas ao campo das lendas, um conto de advertência sem âncora na realidade. Mas a Bíblia é implacavelmente específica em seus detalhes geográficos. Ela descreve uma localização, uma época e um evento. E se o testemunho preservado nas Escrituras não fosse uma lenda? E se, escondido sob as areias do tempo, houvesse um vestígio físico daquele dia terrível? A busca por Sodoma começou, impulsionada por uma fé que acreditava na precisão do texto sagrado. Arqueólogos e exploradores vasculharam as terras áridas ao redor do Mar Morto, uma paisagem desoladora que ecoava a destruição descrita em Gênesis. Durante décadas, a busca foi infrutífera. Ruínas antigas eram encontradas, mas nenhuma correspondia à escala ou à natureza da destruição descrita. O desafio era imenso. Como encontrar evidências de um evento que,
por sua própria natureza, aniquilou tudo? Até que, em um local chamado Tal el-Hammam, na Jordânia, ao norte do Mar Morto, uma equipe de arqueólogos começou a desenterrar algo extraordinário. Uma cidade vasta, muito maior e mais antiga do que se imaginava para aquela região. As escavações em Tal el-Hammam revelaram os restos de uma metrópole da Idade do Bronze. Uma cidade-estado que dominou o fértil Vale do Jordão por mais de 2000 anos. Possuía muralhas colossais, portões monumentais e um palácio que governava a região. Ela se encaixava perfeitamente na descrição bíblica de uma das grandes cidades da planície. E então, por volta de 1650 a.C., sua civilização desapareceu. Não gradualmente, mas em um único instante. Mas havia algo que ninguém esperava descobrir. As ruínas contavam uma história de destruição diferente de qualquer outra. Não era uma cidade conquistada em batalha, cujas muralhas foram derrubadas por exércitos inimigos. Nem foi vítima de um terremoto que deixaria paredes caídas em padrões reconhecíveis. Os arqueólogos encontraram uma camada de destruição com quase 1,5 metros de espessura, uma mistura de cinzas, carvão e fragmentos de cerâmica. Algo cataclísmico havia varrido Tal el-Hammam, e o calor fora tão intenso que transformou tijolos de barro em vidro. A equipe de pesquisa, liderada pelo Dr. Stephen Collins e Philip Sylvia, começou a analisar os materiais dessa camada de destruição. O que eles descobriram nos laboratórios começou a pintar um quadro chocante. Fragmentos de cerâmica foram encontrados com a superfície derretida e vitrificada, algo que exige temperaturas superiores a 2000 graus Celsius. Nenhum incêndio comum, nenhuma tecnologia antiga conhecida poderia gerar tal calor. O que parecia coincidência se tornaria evidência da mão de Deus. Enquanto os cientistas analisavam as amostras com microscópios eletrônicos, o mistério se aprofundou e eles encontraram minúsculas esferas de ferro e sílica derretidos, indicando que o metal havia sido vaporizado e depois solidificado no ar. Encontraram grãos de quartzo chocado, um tipo de fratura microscópica que só ocorre sob pressões imensas e repentinas, como as de um impacto de meteoro. E talvez o mais revelador, encontraram nanodiamantes, forjados pelo calor e pressão extremos. A evidência apontava para uma única e terrível conclusão. Arqueólogos sugerem que Tal el-Hammam não foi destruída por um evento terrestre, mas por um evento cósmico. Uma explosão aérea, um meteoro ou um cometa, viajando a mais de 60.000 km/h, teria explodido na atmosfera, alguns quilômetros acima da cidade. A explosão teria sido centenas de vezes mais poderosa que a bomba atômica de Hiroshima. Uma onda de calor instantânea e superaquecida teria vaporizado a cidade, seguida por uma onda de choque que pulverizou tudo em seu caminho. Essa teoria científica oferece uma explicação assustadoramente plausível para o relato bíblico. A chuva de fogo e enxofre não seria mais uma metáfora, mas a descrição de testemunhas oculares de um evento de explosão aérea. O fogo caindo do céu, os fragmentos incandescentes do meteoro, o calor que derretia tudo. A ciência moderna estava revelando detalhes que se alinhavam ao que a Bíblia descreve há milênios. A destruição teria sido tão completa e instantânea que poucas coisas teriam restado, exceto a memória traumática do evento. Mas a confirmação não parou por aí.
A explosão teria um efeito secundário devastador. Ao ocorrer perto da extremidade norte do Mar Morto, a onda de choque teria vaporizado ou espalhado uma quantidade imensa de água hipersalina por todo o vale. Essa chuva de sal teria envenenado o solo, tornando a terra, antes fértil como o Egito, completamente estéril por séculos. Pesquisas agrícolas na região confirmam uma contaminação por sal, que impediu o cultivo por cerca de 600 anos. A Bíblia descreve justamente isso: a transformação de um paraíso em um deserto amaldiçoado. O que a ciência estava descobrindo, peça por peça, era o mecanismo de uma catástrofe que foi preservada com precisão no registro sagrado. Pesquisadores independentes apontam que um evento tão traumático e visualmente apocalíptico seria lembrado e recontado por gerações, passando de testemunhas oculares a tradições orais, até ser finalmente registrado por Moisés no livro de Gênesis. A história não era uma alegoria, era um testemunho. Alguns estudiosos veem aqui apenas uma catástrofe natural que inspirou uma história moral. No entanto, para milhões de cristãos, esta interpretação esvazia o propósito do relato. Para a fé, este é o registro real e soberano da ação divina na história. A ciência pode explicar o como do evento, a explosão de um meteoro, mas a Bíblia revela o porquê. Como está escrito, o juízo de Deus veio sobre a cidade por causa de sua iniquidade. O evento cósmico perfeitamente cronometrado e localizado serviu como o instrumento da vontade divina. Hoje, o vale que um dia abrigou Sodoma permanece como um testemunho silencioso. A ciência moderna, em sua busca por explicações, acaba por fortalecer a narrativa bíblica, mostrando que os relatos antigos são mais do que meras fábulas. Eles são ecos de eventos reais, de vidas reais e das consequências eternas de nossas escolhas. A palavra de Deus nos mostra que seu poder é absoluto e sua justiça inevitável. A história de Sodoma não é apenas sobre destruição, é sobre a oportunidade de redenção oferecida a Ló e sobre a santidade de um Deus que não pode ignorar o pecado. A ciência nos entrega o mecanismo, mas a palavra de Deus nos entrega a verdade. E é por isso que, mesmo que a ciência continue buscando explicações, a Bíblia permanece como o testemunho mais confiável da história.